receber uma informação do céu, vai te dar a confiança, a segurança de orar segundo a vontade de Deus. E nós estamos aqui buscando ao Senhor, crendo que Deus fará algo tremendo sobre as nossas vidas. Que Deus ele vai responder e que Deus, na verdade, ele já tem nos preparado para coisas que ele tem conosco. Estamos ajustando a câmera aqui, acho que agora foi, né? Então, eu posso ver na palavra de Deus que Deus ele sempre se agrada em fazer milagres para nós. Deus ele sempre se agrada em cumprir coisas na nossa vida quando nós reconhecemos a ação dele na nossa vida. E eu creio que muitos de vocês aqui reconhecem Deus, estão percebendo que Deus é um Deus de milagres e que Deus ele é um Deus que ainda responde orações. É verdade que lá em Lucas capítulo 18, a Bíblia fala sobre uma viúva e essa viúva ela continuou batendo na porta. Então, ela não tinha a sua causa sendo atendida e essa viúva então ela vai batendo na porta. Ela continua batendo na porta, buscando uma resposta daquele injusto juiz. E Jesus continua dizendo isso em parábola, falando sobre a importância de nós orarmos e nós nunca desanimarmos. Você orar e nunca desanimar, não é verdade? Então Jesus ele continua dizendo sobre isso e ali ele está nos mostrando que situações de injustiça na nossa vida, e aqui você tem que entender que a primeira justiça que nós estamos falando aqui é no mundo espiritual. Muitas vezes sua injustiça pode ser até mesmo uma doença no seu corpo físico, pode ser a necessidade de uma libertação, ou pode ser a sua família que precisa vir para Jesus, ou pode ser algo que Deus tem já prometido na sua vida e está atrasado o cumprimento de alguma promessa de Deus sobre a sua vida. Então as injustiças, elas podem ter essa raiz também espiritual de você enxergar o que Deus tem com você, não é verdade? Então tem essa raiz, mas também as injustiças enquanto nós passamos por esse mundo físico, Jesus falou, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês para sempre, enquanto vocês estiverem aqui nessa terra, eu estarei junto com vocês. Essa é a promessa que ele nos fez. E nós sabemos que ele está conosco. Nós podemos perceber a ação dele em várias formas na nossa vida. Às vezes, sutilmente, nós podemos ver a manifestação do poder de Deus e algumas vezes também, de uma maneira ainda mais visível, mais poderosa, ele sempre age na hora certa. E uma vez Jesus disse assim, estava conversando com seus discípulos, ele disse que às vezes vocês acham que é tardio, que é demorado para vocês. Mas para mim, não, em outras palavras, eu via Jesus dizendo assim, vocês acham que é tardio, algumas coisas vocês acham que é demorado, mas a verdade é que eu chego na hora certa. É que eu tenho o momento exato de agir, a forma certa de agir. Então aqui eu quero te falar principalmente duas coisas. A primeira coisa é quando você ora em uma situação de injustiça. E agora, uma segunda coisa é quando você ora por uma situação que você já tem uma revelação de uma palavra ou da vontade de Deus sobre aquela área em específico. Então, uma coisa é você orar por uma injustiça ou algo que você está buscando de Deus e você está pedindo justiça para Deus naquela área. Outra coisa é você, então, clamar a Deus quando Ele já te revelou o que Ele está pensando, qual é a vontade dEle em determinada área. Deus pode revelar para você o capítulo e o versículo da Bíblia, ou Deus pode te dar uma palavra bem específica para os dias que você tem vivido. Ele pode fazer isso e ao mesmo tempo ele pode falar com você em um sonho, em uma visão e revelar a perfeita vontade dele na sua vida. E por que isso é importante? Isso é importante porque você vai orar com 100% de certeza que aquela é a vontade de Deus. Então eu quero enfatizar aqui hoje principalmente essa oração, que é a oração que está totalmente conectada com a vontade de Deus, em primeiro lugar. Aquela mulher que estava clamando por uma situação para o injusto juiz, ela teve a sua oração atendida por causa da insistência, mas não necessariamente. Glória a Deus! Eu declaro a vontade de Deus, declaro um milagre sobre a sua vida. Amém? Que seja feito a vontade de Deus sobre você, em nome de Jesus.
Nós vamos orar aqui, Deus vai falar com alguns de vocês. Hoje eu tenho orado e eu quero dar 2 instruções. A primeira é que você vai pegar o seu bilhete e as palavras que Deus já falou na sua vida. As palavras que Deus já falou na sua vida, você vai escrever num bilhete. Escreve 5 coisas que Deus já falou com você ao longo da sua história. Eu vi um comentário hoje, bem precioso, de alguém dizendo aqui que promessas de Deus que já tinham sido esquecidas, na verdade, e começou a vir à tona. Eu fiquei feliz, porque uma vez, Deus, a minha filha mais velha, Deus deu uma palavra para ela anos atrás, 2016, falando assim, que enquanto eu gravava os vídeos, as pessoas começavam a amar Jesus. Eu estava lembrando dessas palavras hoje. Uma vez também, eu estava dentro de um ônibus, um dia eu vou contar algum testemunho, por que eu estou aqui na internet. E aí, eu estava dentro do ônibus, Deus falou comigo algo bem específico sobre isso. Glória a Deus. E aí, eu comecei, foi tão forte o que Deus falou que eu comecei até a chorar, né? Naquele exato momento, 2016, então Deus começou a falar comigo sobre o momento que nós estamos vivendo aqui hoje. E quando eu comecei a ver chegando tantos comentários, dezenas e dezenas de comentários, eu comecei a ver que Deus já tem operado e que Deus é um Deus que cumpre palavras. Por que eu estou te falando isso? Porque você já tem promessas de Deus. O que você vai fazer? Eu tenho a minha listinha, ó, meu bloco de notas do celular, meu caderninho aqui, ó meu caderninho aqui, ó. Praticamente, quase que diariamente, eu estou anotando o que Deus fala comigo aqui, ó. Olha aí, ó. Eu estou anotando coisas que Deus fala comigo aqui. Aí, ó. Estou anotando esse caderninho aqui, ó. Esse caderninho é muito especial. Alguém da minha prima. O primeiro casamento que eu tive a oportunidade de fazer. Aí, ó. O primeiro casamento que eu tive a oportunidade de fazer, ela fez o caderno com o meu nome. Olha lá, ó. Também ganhei a caneca aqui, ó. Caneca aqui com o meu nome. Olha lá. Olha lá. Ganhei de presente dela. Minha prima muito especial, Andressa. Quem sabe ela está aí na live. Então, eu vou escrevendo coisas que Deus fala comigo. Eu vou escrevendo promessas de Deus. Tinha uma época que eu até ficava bravo, porque eu recebia tanta promessa. E falava assim, ó, entra tu no querer. Sabe aquelas irmãs assim, que dá a palavra bem tradicional, né? Entra tu no mover de Deus. Entra tu na vontade de Deus, que Deus vai fazer e tal. Eu falava, mas nem... Chegou uma época que eu não queria nem cantar mais na igreja, não queria, só queria tocar para, né, ajudar meus pais, são pastores. E aí, tinha sempre essas palavras. Eu peguei uma vez um caderninho, peguei meu bloco de notas, comecei a anotar as palavras que tem na minha vida. E algumas delas já têm se cumprido, principalmente nesses últimos 5 anos, né? Últimos 5, 6 anos, está entrando para 7 anos agora, 7 para 8º ano. Isso é um novo ciclo. Por isso que eu creio que Deus é o tempo de algumas coisas aqui. Então, o que você vai fazer? Gente, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Olha lá. Está fazendo jejum também, a Meire está fazendo jejum. Ou jejum até meio-dia, ou de tirar, ou não comer nada que é saboroso para você, né? Esse é o jejum. E nós vamos entrar aqui agora na palavra que Deus tem me dado para essa noite e nós vamos orar. Nós vamos orar, tá? Então, você vai fazer sua anotação. 5 coisas, 5 promessas que Deus já tem falado na sua vida. Nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Aquela mulher orou por uma situação de justiça, e sabe o que aconteceu? Ela foi atendida pela insistência. Agora, quando você já tem uma palavra de Deus, você vai já orar segundo a sua vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você fala, Senhor, o Senhor falou para mim isso e isso que vai acontecer. Eu vi no comentário também alguém, eu tô atualizando, tem comentários de 4 dias atrás para ver, né? Mas eu vi alguém dizendo que escreveu um versículo que Deus falou com ela. Escreveu um versículo que Deus falou com ela e falou que aquilo ali tem... quando ela estava assistindo o vídeo da oração do dia, ela falou que veio o Espírito Santo, colocou aquilo dentro dela, que aquele versículo está vindo sobre a vida dela. E veio aquilo sobre ela. Então, você vai colocar, seja um versículo, seja uma palavra, através dos dons espirituais que foi liberado, uma palavra profética na sua vida, você vai escrever. Você vai escrever. O profeta Daniel, ele recebeu visões, recebeu informações celestiais. E o que aconteceu? Ele não estava conseguindo entender bem. E lá no capítulo 10, logo no comecinho do capítulo, nós vamos ver que Deus ajudou, que ele conseguiu entender a visão. Então Deus falar com você é muito bom, mas se você não estiver entendendo bem, vai ser difícil de você viver essas coisas. Porque nós enfatizamos
sobre a fé que gera o milagre, não é? O poder das palavras no milagre, quando você está andando com Jesus, ele vem trazendo ênfase, trazendo poder nas suas palavras. E depois de fé com a boca, vai ter uma fé que pratica, uma fé que vive o que Deus tem. Mas muitas vezes você não tem força, você não tem capacitação, você não entendeu que é Deus que te capacita, que é Deus que vai fazer coisas onde você é fraco, Deus vai se fortalecer em você, Deus vai aparecer em você e vai fazer coisa poderosa. Então, para resumir, você não pode, para você não dá, você não é tão capacitado assim para viver aquelas coisas grandes que Deus falou. Então o que vai acontecer? Precisa vir uma graça, um poder sobrenatural na sua vida. Você só pode viver através de um poder sobrenatural. E você já parou para pensar que Deus é sobrenatural? Ele não é dessa dimensão nossa. Ele veio de outra dimensão. Então, nós estamos aqui, essa oração específica hoje é para que você venha ter revelação da vontade de Deus, e se você já teve, você vai deixar isso por escrito. Eu estou sentindo Deus aqui já, ó, por escrito. Deus tem alguma coisa com escrita, porque Deus gosta de escrever. Desde quando você estava lá no ventre da sua mãe, sabe o que Deus fez? Deus pegou, olha o que Deus fez aqui, ó. Eu vou mostrar para você o que Deus fez. Quando você era um embriãozinho assim, ó, lá no ventre da sua mãe. Ele enviou você e fez assim, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele pegou assim o livro dele. Ele pegou o livro dele e começou a escrever assim, ó. Essa aqui é minha filha, esse aqui é meu filho abençoado. Enviei ele para a terra para isso e para isso. E começou a escrever todos os seus dias. Quantos dias uma pessoa adulta vive, hein? Milhares de dias, né? E Deus, ele pegou assim o livro dele e falou assim, ó, essa aqui é para você, Maria. Essa aqui é para você, João. Tem Maria e João aí ou não? E Deus, quando você estava lá no ventre da sua mãe, escreveu a sua história. Então não precisa inventar. Às vezes a gente quer inventar e é bom, a gente gosta de ser criativo. Até a sua criatividade está dentro do plano de Deus também, se você não sabe. Eu creio. Então Deus começou a escrever sua história. Então só de você descobrir o que Deus escreveu e viver o que Deus escreveu, já é o suficiente para você falar, eu tenho um senso de propósito. Eu estou dentro da vontade de Deus para a minha vida. E o que está acontecendo aqui? Enquanto você está ouvindo essas palavras, tem uma graça fluindo aqui, por causa desse propósito de oração que está dentro da vontade de Deus. O que acontece? A graça de Deus vem e ela começa a te capacitar e você não está nem percebendo, mas no quinto dia você já recebeu coisas poderosas de Deus e não sabe. Você já recebeu coisas poderosas de Deus aqui e talvez não está percebendo ainda. Alguns já pode ser que já começou a perceber que tem coisas mudando em você, porque Deus está preparando você, porque o que Ele tem com você é muito grande. Então, fique atento aos versículos da Bíblia que Ele está fazendo, está chamando a sua atenção. Fique atento agora às coisas que estão chamando a sua atenção, porque você está mais sensível no Espírito. E o Espírito Santo está te guiando e talvez você ainda não percebeu. Muitas vezes o Espírito Santo estava me guiando e eu não estava percebendo. Muitas vezes eu falava coisas, falava, meu Deus, de onde veio? E era o próprio Espírito Santo fazendo. Eu ia em lugares, eu achava que era eu que estava querendo, e a hora que eu via era Deus que estava querendo. Então, quando você está aqui nesse propósito de oração, de jejum, você está aqui nessa busca, nessa oração, o Espírito Santo está te conduzindo, está fazendo coisas, e tem gente aqui que não sabe. Tem gente aqui que está sabendo a partir de agora. Então Deus já escreveu a história, Deus já escreveu o livro, Deus já fez o que precisava fazer. E agora, o que Ele já revelou para você, já está revelado. Você vai escrever e você vai ver acontecendo. Se existe algo que precisa ser revelado, de alguma forma Deus vai revelar. Eu ouço o Senhor dizendo que essa madrugada, não a próxima madrugada, não a de amanhã, não, essa madrugada, alguém vai ter um sonho, alguém vai ter um sonho aqui, que vai vir como se fosse um enigma, mas Deus vai te dar a graça de interpretar, e vai ficar claro o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus não quer que a gente faça nada com dúvida, né? A gente é tão preocupado, fala assim, eu não quero fazer coisa que não está na vontade de Deus, é verdade? E eu sempre penso isso. Por mais que seja coisa boa, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Isso é bom, mas chega um tempo que você tem que ter convicção, chega um tempo que você tem que estar firme no que Deus te falou, porque se vier o vento, se vier a tempestade, você vai ficar firme na rocha, que é Jesus. Manter firme em Jesus. Eu quero ler aqui duas
porções aqui da palavra de Deus, 2 trechos aqui muito poderosos. Na verdade, um eu já fiz a citação, que é aquela parábola do juiz iníquo, daquela mulher que ela fica incomodando o injusto juiz. E mesmo ele sendo um juiz injusto, ele respondeu o pedido daquela mulher. E Jesus está falando, ó, vocês, quando tem uma situação de injustiça, precisam clamar por isso, não é verdade? Agora, eu quero falar aqui de quando a vontade de Deus vem por revelação. Quando a vontade de Deus vem por revelação, você só concorda com Ele. Deus está sempre certo, Deus sempre sabe aquilo que Ele diz, e existe 2 coisas principais aqui. Existe a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. Você pode viver a vontade permissiva de Deus, isso já pode ser até bom. Mas o melhor do que a vontade permissiva de Deus é a vontade perfeita de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida esse poder de Deus chegando sobre você e você vivendo a perfeita vontade de Deus. Você vivendo a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe? Esses dias dias onde o Espírito Santo vai começar a soprar. O Espírito Santo vai soprar em você de uma maneira diferente. Você vai discernir a presença de Deus de maneiras novas. Deus vai trazer experiências novas. Deus vai trazer mover novo. Deus está restaurando muitas coisas dentro de você. Você vai falar diferente. Você vai andar diferente. Suas emoções vão ficar diferentes. Quando eu estou falando aqui, só parecem palavras. Mas daqui a pouco tempo, você vai se lembrar dessa live aqui. Você vai lembrar desse dia aqui. Você vai lembrar do dia de hoje, porque hoje de manhã Deus estava me falando a mesma coisa. Pessoas aqui que vão andar diferente, vão falar diferente, vão se comportar diferente. Quem está ouvindo? Vão fazer tudo diferente e vão falar assim, pera, eu mudei. Aí quando você fala, eu mudei, aí é o momento de um novo nível de promessas de Deus na sua vida. Porque você começa a falar, opa, peraí, eu estou diferente. Uma vez eu recebi uma palavra, creio que foi final do ano passado, alguém falou, ó, Deus está te dando mais um dom. E Deus falou comigo na hora qual era o dom. Aí eu nem me liguei. A hora que o passar dos meses, eu falei, opa, eu estou vendo que está diferente aqui. Eu falei, olha, aquele dom que aquela pessoa falou, estou te dando mais um dom. Deus usou alguém para falar. A hora que Deus revelou para mim qual era o dom. Passou os meses, eu falei, opa, foi Deus que fez. Por que Deus faz isso? Porque não é homem que faz. Não é homem que vai te transformar. Muitas vezes nós queremos que as pessoas venham para Jesus como líderes, né? Como pastores, como discípulos de Jesus, como evangelistas. A gente quer vir e como se fosse assim, a gente transformar as pessoas, não é verdade? Mas essa vida de oração, dessa busca por Deus, de entender a importância de a gente andar na perfeita vontade de Deus, é isso que vai fazer diferença. Porque o próprio Espírito Santo vai gerar. Não vai ter um atravessador no meio. Vai ser própria unção do Espírito. Porque mesmo se você está me ouvindo aqui, ou se você está ouvindo alguém que é inspirado por Deus na sua vida também, em algum momento, nós não dependemos dos homens, mas nós dependemos da unção que está sobre os homens. Escreve aqui, eu dependo da unção. Fala, eu dependo do poder de Deus. Porque se nós dependermos de homens são falhos. E assim como nós também somos falhos, não é verdade? Mas a unção que está em cada um, a unção que está operando aqui é uma unção perfeita. É uma unção que tem poder de quebrar todo jugo, é uma unção que tem poder de liberar na sua vida. Sabe, eu vou falar mais uma vez, eu vou falar aqui. Às vezes, você acha que a vontade de Deus ela vai ser algo que vai te desagradar. Mas esse senso de propósito que você tem, esse vazio dentro de você, é porque Deus quer revelar o que Ele tem com você. Aí tem gente que tem sido bloqueada por causa de uma mentalidade religiosa, não é de relacionamento. Eles pensam assim, não, você só está querendo aí para você se sentir bem, para você se sentir completo. Você só está querendo Deus aí para você se sentir melhor, para você receber alguma coisa de Deus. E essa é uma fortaleza mental. Por quê? Essa palavra é para você que já vem andando com Jesus. Então é da vontade de Deus que você descubra o que Ele tem com você e que você viva isso. Não vai ser mar de rosas. Vai ter desafios.
você vê como desde a época da igreja primitiva sempre teve situações desafiantes. Mas quando você entra no propósito de Deus, existe poder de Deus, existe graça de Deus, até mesmo, existe poder de Deus e graça de Deus, até mesmo para as maiores dificuldades que você vai enfrentar. Até mesmo para as maiores dificuldades que você vai enfrentar. Vamos orar? Vamos orar nesse momento? Pai, obrigado pelo seu amor. Eu quero concordar com a revelação da sua vontade. Pai, obrigado pela revelação da sua vontade na vida de cada um. Inspira cada um deles, ajuda, Espírito Santo, ajuda eles a lembrar das promessas que o Senhor já falou na vida de cada um deles. Ajuda eles a escreverem, colocar isso em uma lista, Pai, e apresentar diante do Senhor. Pai, eu clamo agora, cada um aqui, Pai, as promessas que o Senhor tem em cada vida, traz em manifestação. Aquelas promessas que demoraram, aquelas promessas que se atrasaram, eu sei que o Senhor não perde nada. Se o Senhor permitiu atrasar, é porque o Senhor vai fazer algo ainda mais poderoso, em tempo recorde, e nós descansamos. A velocidade é sua e nós dependemos do Senhor. Nós não vamos entrar em ansiedade, nem em nada disso, porque nós sabemos, Senhor, que é o Senhor quem acelera. Nós sabemos que nós nos entregamos. Nossa parte é nos render, e a parte do Senhor é fazer tudo o que precisa fazer. Nós te pedimos perdão agora pelos nossos pecados, por palavras, pensamentos, ações. E nós pedimos, Senhor, nos ajuda a melhorar. Senhor, nos santifica. Santifica cada um de nós aqui, Senhor. Santifica cada um de nós. Santifica os nossos pensamentos. Santifica os nossos sentimentos. Santifica os nossos desejos. Pai, coloca dentro de nós um forte desejo por te agradar. E nos capacita a te agradar. Assim como o apóstolo Pedro diz, vem com a sua glória, porque a sua glória é que vai se manifestar em nós, no nosso corpo físico, no nosso espírito, na nossa alma. A sua glória se manifesta e nos ajuda a te agradar. Nos ajuda a viver uma vida que te agrada, uma vida onde o Senhor é exaltado. Pai, eu peço também agora, o Senhor sabe que o Senhor é o primeiro para cada um de nós, aqueles que têm tido aqui o Senhor como primeiro. Eu peço que o Senhor venha ajudar a cada um deles no momento de dificuldade e que o Senhor venha liberar milagres no tempo certo. Nós concordamos que o Senhor é soberano, nós nos rendemos, mas agora nós começamos a interceder por aquelas promessas que o Senhor já tem. Em nome de Jesus. Pai, desde de que nós éramos um embrião no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha escrevido uma história para nós. E nós não queremos viver nada a menos, nada abaixo do que o Senhor escreveu. Mas nós queremos viver tudo o que o Senhor tem. Pai, nos capacita. Pai, vem com capacitação na vida de cada um que está aqui hoje à noite. Pai, não deixa, Pai, nenhum impedimento. Não deixa, Pai, que nenhuma confusão mental, nenhuma confusão externa, nada vem impedir o que o Senhor tem com a vida dele, com a vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, eu ouvi o Senhor dizendo que você não é perfeito. Eu não sou perfeito, não é verdade? Então, se em algum momento você errar, o inimigo vai querer dizer, aí tá vendo? Você não pode mais viver a promessa de Deus. Mas está repreendido, está destruído agora todo o poder do inimigo em nome de Jesus. Você está recebendo um antídoto aqui. Se em algum momento você errar, pede perdão rápido ao Senhor e fala, Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, me santifica. Está ouvindo? Tem gente que perde promessa por causa de estratégia do inimigo. Está repreendido todo o laço do passarinheiro. Está repreendido toda a peste perniciosa. Como que é a palavra? Perniciosa. Você deve saber melhor que eu. Está repreendido todo o laço do inimigo contra a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que eu estou falando aqui? Ou alguém já viveu isso, ou alguém vai viver isso. Aí o inimigo vai aproveitar um momento errado, um momento que você talvez você está sendo guiado pela glória de Deus. Você nem sabe bem o que está acontecendo, você não conseguiu discernir, você acha que você é errado, você acha que você é errada. Aí o que acontece? O inimigo vem para querer trazer acusação e roubar a palavra que Deus te deu para atrasar o plano de Deus na sua vida. Mas ele já está destruído. Se você errar, entra diante de Deus e fala, Senhor, se o Senhor precisar me corrigir, corrija. Não é verdade? Se o Senhor precisar me corrigir, já corrigi, estou aberto à sua correção. Mas já pede perdão diante de Deus e fala, me ajuda a melhorar daqui para frente. Escreve aqui nos comentários, é daqui para frente. É daqui para frente. Jeremias 31, 34, dos seus pecados não me lembro mais.
Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para te capacitar a viver uma vida que agrada a Ele, uma vida de glória, de poder, de ser bênção para os outros. Eu ouvi o Senhor dizendo que pessoas aqui estão recebendo, já receberam, só de estar ouvindo aqui, já receberam dons espirituais. E é para você ser mais ousado. Você não vai chegar dando carteirada de profeta. Você vai falar assim, ó, eu tive uma impressão com você, isso faz sentido para você? Então Deus vai colocar alguém na sua mente e vai falar assim, ó, eu tive essa impressão com você, faz sentido? Eu tive esse sonho com você, só conta o sonho. Se você está começando, não faz a sua interpretação, conta só o sonho ou fala a impressão. O Espírito Santo vai fazer o resto. Até Deus te dá mais graça para interpretar ou outras coisas mais. Quem está recebendo aí, levanta uma mãozinha, coloca aquela mãozinha assim e o nome de Jesus está sendo glorificado. Vamos ver. Você pode dizer amém aí? Estou muito feliz, que precioso, que poderoso esse tempo. Estou feliz de estar aqui, todos nós aqui juntos, servindo ao Senhor e servindo a Deus. Eu estou também servindo vocês e eu estou feliz demais por esse tempo de graça, de favor, de poder de Deus. Eu vou ver muito testemunho de vocês aqui ainda. Vou ver muito testemunho aí, viu? Vou ver muito testemunho do mover de Deus na sua vida e na vida de muitos que estão aqui. Se você está chegando agora, arrasta aqui para trás, pega o vídeo do começo, tem muita coisa poderosa que Deus liberou hoje aqui. Eu tenho falado, Deus, me ajuda a cada vez falar menos e deixa eu falar guiado pelo seu Espírito. Tira o seu próprio tempo de oração, pega um vídeo aqui, como orar por 1 hora, clica aqui na abinha do início e vê os vídeos aqui, gente. Vê esses vídeos da mentoria, andando no Espírito, andando no poder. Aqui é tudo gratuito, tá bom? Tudo gratuito. Se Deus falar com você alguma coisa é outra história, mas é tudo gratuito, tá bom? É isso aí. Clica aqui na abinha do início, aí você vai ver aqui, aceitando o meu chamado, 3 hábitos para ter experiências sobrenaturais, enfim. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.